Olá, apanhadores de livros, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar um pouquinho, bem breve, sobre um livro que eu acabei de ler dias atrás e uma passagem que me chamou bastante atenção e eu quero compartilhar com vocês. Então, o livro que eu quero falar é esse daqui, que eu li faz poucos dias, devorei ele porque ele é muito bom, que é Piratas no Brasil, as incríveis histórias dos ladrões dos mares que pilharam o nosso litoral. Ele foi escrito pelo Jean-Marcel Carvalho França e a Sheila Rue. Foi lançado pela Globo Livros. Esse livro aqui, ó, aparece bem para vocês. Então, Piratas no Brasil. Então, ele tem uma série ali de relatos de quando alguns piratas, na verdade corsários, tentaram invadir o Brasil. Alguns se deram bem e outros se deram mal. E eu achei bem interessante o último relato, que é do Corsário. Né? Corsário é porque eles recebiam uma carta, né, um curso, que autorizava eles a tomarem outros navios, né? Então eles tinham autorização para roubar. Então por isso que eles eram corsários. Esse daqui que me chamou bastante atenção, foi um francês que invadiu o Rio de Janeiro em 1711. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, mas é René Duguay Trouin. Então esse é o nome dele, René Duguay Trouin. Então ele veio para tomar o Rio de Janeiro e ele conseguiu. Ele tomou o Rio de Janeiro, então ele chegou com os navios ali, com os franceses chegaram, conseguiram entrar ali no litoral do Rio de Janeiro e tomar ali o litoral, a cidade. E o governador, ele tentou lutar, não conseguiu, e fugiu, a população fugiu, saíram fugidos dali e ficaram escondidos. E o governador, sem ter como estar enfrentando esses corsários, esses piratas franceses, então ele propôs então retomar a cidade pagando, né? Pagando para tomar novamente a cidade. E eles aceitaram. Então o governador, junto com outra população que tinha dinheiro, juntaram ali tudo que tinha e pagaram para eles. Eles não conseguiram nem juntar o montante que os corsários e os piratas pediram. Eles parcelaram em 3 vezes ainda para pagar os piratas ali a dívida para retomar a cidade. E o que acontece? Pagando essa dívida, ele então ia recuperar esse dinheiro aumentando as taxas, os impostos e tributos da população. Então a população ficou no veneno, ficaram muito bravos ali e queriam o impeachment ali do governador em 1711. Então eles queriam que ele fosse deposto, né? Que era o governador, até anotei aqui o nome dele, que era o governador Castro Moraes. Então a população queria que ele saísse, não queria mais ele como governador. E nesse meio tempo, já tinha chegado a notícia lá em Minas Gerais, na Bahia também, e o governador da Bahia, que era o Antônio Albuquerque, ele já estava descendo para o Rio de Janeiro para ajudar a combater esses piratas. Então já estava descendo com 3.000 homens para tentar retomar o Rio de Janeiro. Então ia retomar, mas na força, não ia ter negociação, ia ser na bala mesmo. Então eles iam tentar retomar. Só que no meio do caminho já chegou a notícia para ele que o Rio de Janeiro já tinha sido recuperado, mas não através da luta, foi através de um pagamento. Então eles, além de dar esse dinheiro, o governador ainda deu mais um tanto de caixas de açúcar. Não sei se Pau Brasil tinha lá também, mas pode ser que ele tenha dado, deu ouro, deu prata, tudo que ele tinha lá ele deu. Várias cabeças de gado, ele deu bastante coisa assim que eles poderiam estar levando. E para ter uma ideia, eles deram tanta coisa, mas tanta coisa que nem cabia no navio, nos navios que eles estavam. E daí eles pegaram e começaram a vender o que eles tinham pegado de roubo, eles começaram a vender para a própria população. Então veja que absurdo, né? Então a população ficou revoltada e pedindo a cabeça do governador. E nisso, o interventor, então, que era o Antônio Albuquerque, que estava descendo de Minas Gerais para cá, então ele chamou o governador Castro Moraes de traidor. Eu tenho aqui até separei aqui uma passagem, que é no final desse capítulo, que é quando o interventor investiga covardia, desorganização ou traição. Então eles estavam na dúvida, né? Se ele tinha sido covarde, desorganizado ou se tinha traído, né? Então eu vou ler para vocês aqui, só deixa eu tomar um copo d'água. Então eu vou ler aqui, ó. Logo que se aproximou do Rio de Janeiro, Albuquerque foi procurado por 2 oficiais da Câmara
que trazia um requerimento assinado por quase toda a cidade, que pedia a imediata prisão do governador, que tinha vencido e entregue a terra. Atônito, repreendeu os oficiais pela ousadia e, antes de tomar qualquer medida, seguiu adiante e acampou no engenho de Félix Correia, a cerca de 35 quilômetros da cidade. Aí, à medida que as horas iam passando, Albuquerque dava-se conta do tamanho do imbróglio. A desordem era tanta que os inimigos senhores despreocupados da cidade comerciavam livremente com a população as mercadorias que não tinham interesse em levar ou que não podiam embarcar. Tudo sob as vistas do governador. Os soldados, tanto os da armada quanto os do terço, que tinham debandado em massa para o mato e andavam roubando as casas das redondezas, começaram a voltar do interior depois de saberem das chegadas das tropas de Minas. Os motivos que apresentavam para a deserção eram os mais frívolos, sempre travestidos de zelo. Todos, no entanto, nota o interventor, eram unânimes em atribuir a culpa ao governador Francisco de Castro Moraes. A nobreza da cidade também veio, em polvorosa, procurá-lo, escreve Albuquerque. Os queixumes eram os mesmos e apontavam a mesma direção, a incompetência e a má-fé do governador e de seus protegidos, nomeadamente de seu sobrinho e braço direito, Francisco Xavier de Castro Moraes, e do jesuíta Antônio Cordeiro, que havia cuidado das negociações com os franceses e gozava de enorme simpatia entre os oficiais inimigos. O sobrinho Xavier, inclusive, em 13 de outubro de 1711, no auge dos conflitos, enviara uma missiva ao oficial das tropas do Guy-Trowin, Chancel de Lagrange, cujo tom ainda se considerem os requintes de cortesia impostos pelas convenções epistolares da época, era no mínimo suspeito. Xavier, que devia zelar pela cidade do Rio de Janeiro, escreve ao inimigo que acabara de saqueá-la. Meu senhor, suponho, vive vossa mercê, do sentimento do muito que eu amo, e assim não ignorará o muito que vivo saudoso de sua visita. Razões que me obrigam a pedir a vossa mercê que me dê alívio de novas suas, enquanto o tempo me dilata ou de lhe dar muitos abraços, beijar-lhe a mão e pedir-lhe ocasiões de seu serviço. Que suposto os sucessos e temos a que chegamos me não deem muito ânimo a ir a essa cidade. Vivo tão afeiçoado às prendas e generosidade de vossa mercê, que ainda que seja mais ao tarde, hei de procurar-me dar satisfação a este gosto, que vossa mercê apeteço. Remeto a vossa mercê esse macaco, tal e qual pude alcançar, e fico na diligência do sagui. Estimarei muito achá-lo para mostrar a vossa mercê. Diante de um quadro tão lamentável e da inutilidade da presença de suas tropas na cidade, o interventor desabafa. Tratarei de ir despedindo para Minas estas tropas, que não têm sentido, pouco não poderem mostrar a boa vontade e zelo com quem vinham de restaurar a cidade. À custa de tanto trabalho e despesas, por caminhos e serranias tão fragosas, com chuva contínua, por atoleiros e rios invadeáveis a pé, pelo que não sei como estou vivo, menos posso tolerar o que vejo tem sucedido, tudo por descuido e falta de disposição. Então ele resolve voltar para Minas Gerais, porque ele vê que ali foi um descuido, uma falta de disposição, e ele manda uma carta também para o governador da Bahia, falando que sentiu que foi uma traição ali. Então, diante desse quadro, aí Portugal resolve então tirar o Castro Moraes do governo, leva ele preso para ser julgado. Então tem o impeachment dele já naquela época. Então veja como não mudou nada o Rio de Janeiro desde aquela época, 1711. Já era impeachmentado o governador, foi tirado então do poder e foi levado preso. Passado alguns anos teve a sentença, ele foi considerado inocente, daí teve todos os seus direitos devolvidos, o seu dinheiro também. Ele foi considerado inocente, mas naqueles julgamentos que já não eram tão certos como ainda acontece hoje, né? Então o pessoal não ficava preso desde aquela época lá. Então só para vocês verem como não mudou muito o cenário do Rio de Janeiro. Desde 1711 o pessoal já sofreu impeachment lá, a população já não estava muito de acordo com os seus governantes. Beleza? Então, pessoal, recomendo esse livro aqui, muito bom, mostra ali quando eles tentaram invadir ali também
a Praia de Santos ali, que ainda era a vila, né, de Santos. Mostra ele chegando ali na Vila de São Vicente, que depois virou São Paulo. Mostra também ele chegando lá em Pernambuco, Olinda lá, muito interessante as cartas que eles... Porque na verdade quando eles saqueavam os navios no mar, daí eles encontravam bastante documento e lá mostrava lá que Pernambuco era uma área assim de muita riqueza, então eles queriam chegar logo a Pernambuco, até eles chamavam na carta de Fernambuk, escrevia em inglês lá, Fernambuk. Então, só que lá em Olinda eles encontraram uma resistência, o pessoal tentou ainda sair na mão lá, não deu muito certo, mas tentaram não deixar saquear. Mas vale muito a pena, pessoal. Então, recomendo esse livro aqui, Piratas no Brasil, As Incríveis Histórias dos Ladrões do Mar que Pilharam o Nosso Litoral, do Jean-Marcel Carvalho França e Sheila Rouet. Esse aqui, vamos ver se aparece bem para vocês. Beleza? Então, valeu, pessoal. Desculpa, é bem simples o vídeo, não tem edição de cortes, nada, é diretão, por isso que a hora que eu tô lendo ali tem alguns erros, a hora que eu vou falar assim, dou uma travada, mas sem edição é o vídeo diretão mesmo, beleza? Valeu, um abraço.